Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Y ahora vamos a escuchar a André, su experiencia en la escuela en este tiempo de pandemia, que no es fácil, creo que no es fácil ni para los maestros, ni para los padres, ni para los niños. Mi nieto está haciendo primer grado y aprendiendo a leer y a escribir con su mamá por pantalla. Entonces me dice, abuela, no me gusta la escuela de pantalla, no me gusta. Y además, ¿sabes qué? La seño es mucho más amable que mi mamá. Yo dije, si vos supieras lo difícil que es ser maestro y ser docente y tener paciencia. Así que bueno, André, te escuchamos. ¿Cómo está siendo Boa esto? tarde, todos me escutam aqui. Buenas tardes, bom pomerídio. Eu vou falar bem devagar em português, porque eu só falo espanhol no presente. Eu não sei falar o passado e nem o futuro. Eu hablo espanhol de la calle, não hablo espanhol gramatical. Então, há coisas que não sei como falar. Bueno, é um prazer imenso estar cá com todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer onde eu começo toda essa minha jornada, que foi lá na Renasce, né, junto com o Jorge, todo o grupo lá do Sul, lá em Porto Alegre. Então, na rede de integração e cidadania, que é onde começa a minha jornada, isso já há uns 17 anos atrás já. E depois vindo para cá, para Santa Catarina, também o meu agradecimento principal à ONG Moradia e Cidadania, que foi que abriu essas portas de fazer com que esse projeto começasse dentro dessa escola que eu vou conversar hoje, que é o meu lugar de fala hoje, é dentro dessa escola, a Faustina da Luz Patrício, que é onde hoje eu sou contratado pela prefeitura como professor ACT e faço parte do quadro dentro da matriz curricular do município de Tubarão, aqui no Brasil, como professor de biodança. E trabalho com educação biocêntrica junto também, assim. Então, nesse espaço de fala, a gente vem com um trabalho de 8 anos, desde 2012, onde muitas coisas foram construídas nessa escola, muitos indicadores aconteceram, muitos congressos nós participamos, tanto aqui no estado quanto fora, trazendo indicadores incríveis que aconteceram, de crianças autistas que interagiram, que tinham problemas com o som e começaram a participar de uma orquestra, de crianças que tinham dificuldades imensas de violência e reduziu essa violência e despertou a amorosidade entre os pares. Então, se eu for elencar, temos muitos exemplos que aconteceram nesses 8 anos. Mas o foco hoje do nosso encontro é falar de como que foi essa experiência que foi para todos nós da pandemia, né, de ter que trabalhar de forma remota, sendo que o nosso trabalho sempre foi com contato, com grupos, fazendo tudo que nós já sabemos. Mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ir para esse caminho? Para minha sorte, a minha escola, a gente tem uma equipe muito legal, assim, que nós nos chamamos da base diversificada, que é os que são do componente extracurricular, e tem a base curricular, que é o português, matemática, e a base ali. Então, as oficinas que são ditas, karatê, capoeira,
jogos, a biodança, a gente faz parte de uma base diversificada. E nós temos um grupo de apoio semanal, assim, entre nós mesmos, de planejamento e de trocas, e que é muito rico. E que a partir dali, a gente começou a pensar nas estratégias de como fazer para conseguir chegar na casa do outro e poder ser acolhido também de uma outra forma nesses novos tempos, né? Como que a gente foi fazendo esse caminho? Como é que a gente foi construindo? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar na questão de como planejar. Para quem que eu vou planejar? E como que eu vou fazer essa ação? É importante que a minha ação, a criança esteja no centro dessa ação. Que eu pense na criança. E como que vai ser com a criança. Isso é importante. Primeira coisa é pensar nesse como será esse planejamento. E ele é possível. No momento que a gente pensa da forma que isso vai chegar lá e como vai receber isso aí. Contextualizando para vocês, esse trabalho acontece dentro de uma escola municipal da rede aqui de Tubarão, com 164 crianças e 8 turmas do pré ao 5º ano, onde tem crianças de 5 anos lá no pré até 10 anos no 5º ano. Quando a gente vai planejar isso e vai fazer essa ação, a linguagem é importante que seja adequada para aquela faixa etária da criança também. Então a gente vai usar uma linguagem adequada, a gente vai usar um elemento adequado para isso também. E, claro, a atuação ela tem que conversar junto com o que a gente já tem das bases curriculares, tanto a nível nacional aqui no Brasil, quanto a nossa base curricular do território catarinense, que é o que vai nos nortear para a gente conseguir criar essa ação e essa ação chegar no resultado que a gente quer. Mas o que eu fiz no meu trabalho? Então, eu já construía com as crianças algumas rotinas com eles. Alguns acordos da boa convivência, eu já consegui acordar isso com eles antes, né? Quando iniciou as aulas e depois deu o processo, eu fui relembrando algumas ações que a gente já fazia em sala, como La Rueda de los Sentimientos, ou a roda de sentimentos, onde sempre vai usar um elemento falador para poder fazer essa troca. Eu comecei a sugerir que essa rueda de sentimentos começasse a acontecer dentro de casa, onde eles iam pegar um elemento falador, um boneco, para falar o seu momento de fala e escuta. Fazer o exercício de fala e escuta em casa. Começamos a fazer esse processo assim. Entrei também com o reconto, de trazendo contos, histórias, mudando o tom de voz na hora de falar, de como trazer isso, usando dedoches, usando fantoches, para que a gente pudesse interagir com isso. E a criança depois fazer um dibujo, uma arte de identidade, né? Essa é da teoria do César Góes, né? De como a criança evocar isso. Então, daí a gente traz esse elemento para que toda ação tem que ter depois uma atividade que a gente vai pedir um retorno da criança. E o retorno pode ser num dibujo, pode ser numa foto, pode ser num movimento, caso a gente vá sugerir algum exercício individual. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Todos me ouvem? Ok. Então, com isso, a gente foi evoluindo no processo e foi fazendo com que outras histórias e outras coisas viessem à tona. Então, nesses elementos que vêm, eu entrei também com a pesca compartilhada que nós temos aqui no Brasil e tem lá na Patagônia também, que os golfinhos e os pescadores, eles pescam juntos. E nós temos aqui na nossa região. Então, comecei a trazer elementos tanto do nosso litoral,
da nossa sustentabilidade, dos elementos que nós temos do nosso folclore também, do folclore catarinense daqui também, e alguns exercícios pontuais para desacelerar, para tirar um pouco a ansiedade da criança, exercícios de caminhar em câmera lenta, exercícios de brincar com stop, exercícios de poder fazer com que a criança entre em contato consigo mesmo, que ela possa entrar no momento de relaxamento, e daí é uma meditação guiada, que daí eu fui fazendo porque a criança, me inspirei nesses livros aqui, de meditações para ninhos, para que a gente possa levar para um outro estágio. Então, eu fui fazendo um outro caminho com eles. Um caminho de relaxamento, um caminho de conversar entre os pares e falar como é que estão se sentindo. Fazer também recontos de histórias, trazendo outras formas de poder contar a história e dando um outro enfoque para essa história. Quando a gente vai falar dos personagens, da voz nesse personagem. Então, eu sempre, quando eu mando um vídeo para eles, eu já mando um vídeo diferenciado, onde a gente já vai fazer uma chamada, vai trazer um tema. Esse tema ele é pertinente, como eu falei para vocês, com o que a gente tem nas nossas bases curriculares. Ele conversa com o que nós temos no nosso território catarinense, com competências e habilidades. E essas competências e habilidades também elas acontecem dentro dessa ação que a gente vai fazer ali naquele momento. Então, é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Essa devolutiva que a gente vai tendo da criança, ela é incrível, porque eles vão se adaptando na forma como a gente vai propondo aquilo ali. Como um exemplo, nas rodas de conversa. No início, eu só recebia algumas tímidas fotos deles com o bichinho de pelúcia e com a família. Depois, eu fui recebendo vídeos deles contando como é que estavam se sentindo, dos pais falando como é que estavam. Mandavam também por áudio alguma mensagem super carinhosa, explicando como é que estavam se sentindo e tudo mais. Claro que a gente daí tem que começar a estar disponível também para poder estar dando essa devolutiva também com carinho, e sempre que eu recebia, eu devolvia com algum detalhe que aquela criança me passava naquela mensagem. Como realmente eu ouvia aquela mensagem, eu estava ali naquele momento ali também. Nos dibujos, quando me mandam, nos dibujos também, eu sempre pego e respondo com algo carinhoso que tem naquele dibujo. Algo que chamou atenção naquele dibujo. E que eu acho que ficou incrível. Né? E, ao mesmo tempo, às vezes a criança me dá uma outra devolutiva. Como uma vez que eu estava trabalhando com a família, eu pedi um dibujo da família. E uma menina de 5 anos me mandou um dibujo da família e nos seus pés tinha um sol. Eu fiquei assim, oh, que bueno, Lavínia. Aí um sol. Ela, não, professor, não és um sol, é o meu pula-pula. Oh, que bueno, és um pula-pula. Mas essa devolutiva é muito importante, porque daí André, a criança... disculpa, un minuto más y vamos cerrando, disculpa. Sí, claro, no, Se compreendo. nos va el tiempo. Mas essa, então, é nessa devolutiva que a gente vai fidelizando o nosso vínculo afetivo com a família e com os estudantes. Porque eu vi que na caminhada é o vínculo, é o que fortalece a caminhada, é o vínculo. Então, esse vínculo se dá entre quando se fala da particularidade que te trazem e vai fortalecendo o vínculo. Então é importante ter esse diálogo com a criança e com a família para a gente, às vezes, estabelecendo as nossas estratégias. E também compreendendo, durante todo o processo, quando às vezes os pais estavam com 19 atividades da semana para mandar, entre elas uma era a minha, e dizia, ligava, professor, por favor, posso mandar semana que vem?
Pode, não tem problema. Então, tem que se flexibilizar, tem que se criar uma outra relação com a família. E nesse momento a gente vai estabelecendo a confiança, a amizade e vai tendo o sucesso do nosso trabalho aqui no município de Tubarão, que a nossa escola Faustina da Luz Patrício conseguiu durante esse momento de pandemia. A gente está conseguindo, assim, resultados bem positivos com toda a nossa equipe da Faustina, mas também nós temos todo um apoio semanal, reuniões semanais, a gente tem toda uma capacitação interna entre nós que nos ajuda bastante também para a gente conseguir enfrentar esse momento. Eu agradeço também a Cristiane, a nossa gestora, que é uma pessoa incrível, que está sempre nos apoiando e nos trazendo elementos para que a gente possa cada vez crescer mais dentro do município também. Isso aí. Muito Gracias, obrigado, André. a todas. Gracias. Gracias por compartir. Gracias. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos